gente, esse é o vídeo referente ao trabalho laboratório 1 do grupo D10, formado pela Caroline, pelo Jefferson, pela Monique, pelo Paulo e pelo Eldo, da turma 4 da professora Carla Coic. Nessa primeira questão, a gente vai se familiarizar com o simulador RARS, iniciando com o código sorte, que busca ordenar esse vetor de 30 elementos, né, de forma crescente. Então, se a gente montar código e rodar, a gente pode observar que primeiro ele printa, né, o vetor, e em seguida esse aqui é o retorno do ordenamento crescente, que a gente pode verificar que está correto, né, do menor para o maior. Para a gente fazer uma análise do tamanho do código executável em bytes, basta a gente olhar o endereçamento da primeira instrução e subtrair do endereçamento da última, como eu fiz aqui no roteiro. Essa subtração, quando a gente converte para decimal, vai nos dar 276 bytes, dividindo, né, por 4 bytes por instrução. A gente realmente vai obter 69 instruções, que se a gente contar linha a linha, é o tamanho do código em bytes. Agora, para a gente ter uma noção, né, do tamanho total das instruções executadas nesse código de ordenamento crescente, no sorte, a gente vai fazer o uso dessa ferramenta aqui, Instruction Counter, uma vez que a gente conectar o programa e rodar, ela vai nos dar o número total das instruções executadas, né, durante o programa, além de quantidade de cada tipo de instrução. Então, aqui a gente pode verificar isso na figura 1. Agora, se a gente quiser observar o número executado apenas durante o procedimento sorte, montando novamente o código, a gente vai fazer o uso dos breakpoints para que o código e o contador rode só quando o procedimento estiver sendo executado. Então, o procedimento começa a ser executado aqui em sorte. E a última parte ele retorna aqui, então começa a executar essa linha 25. Então, se a gente rodar o programa dentro dessas linhas, a gente vai obter exatamente o que mostra aqui na figura 2, um total de 3.110 instruções executadas só pelo procedimento sorte, e aqui o tipo, né, a quantidade e o tipo de cada instrução. Então, a descrição, né, de onde botar os breakpoints podem serem encontrados aqui, estão descritos aqui no relatório. E agora, com relação à memória de dados, né, usado nesse programa sorte, como comentado, um vetor de 30 palavras é armazenado, sendo que cada palavra é formada por 4 bytes. A gente tem aqui 30 palavras, 4 bytes, um tamanho de memória usada de 120 bytes nesse programa sorte. Bom, agora na letra B, a gente vai analisar, a gente vai elaborar um código que ordena de forma decrescente. Foi esse que eu nomeei de decrescente. É o mesmo vetor de palavras. E a única alteração feita com relação ao código sorte se encontra na linha 57, em que foi invertido os registradores. A lógica se segue da seguinte maneira: na ordenação decrescente, a gente espera que, em comparação com o vetor posterior, o vetor mais à frente, o elemento mais à frente no vetor, ele seja menor. Então, realmente, né, o elemento atual é o T3, o elemento à frente é o T4. Se o T3 for maior ou igual a T4, então não precisa executar o resto de código. Nesse caso, se for menor, então tem que fazer a troca, né? E aqui segue para o swap.
seguindo a mesma ideia, quando a gente monta o código, como a gente só trocou os registradores, a gente vai obter o mesmo tamanho de instruções. Nesse caso, a gente pode ver que, como essas linhas não estão comentadas, elas foram, elas apareceram aqui no execute, mas é o mesmo tamanho em código em bytes se a gente comentar essas linhas. A gente pode fazer isso aqui. Então, eu comentei as linhas, vou montar e a gente vê que realmente é o mesmo tamanho em bytes, como esperado, para o código decrescente. E agora vamos observar o número de instruções executadas, né, ao todo. Certo de ferramenta novamente. A gente obtém esse número total de instruções registrados aqui também para o algoritmo decrescente. Repetindo o procedimento, colocando os breakpoints nos lugares corretos, para a gente saber o número de instruções executadas apenas no procedimento sort, a gente vai obter o que mostra aqui na figura 6 e a quantidade de instruções por tipo. É uma válida observação, né, que a gente percebe que tanto dentro do procedimento sort, como o número total de instruções executadas, no algoritmo decrescente é superior para o caso crescente. Então, a gente percebe que realmente para aquele vetor alocado, para aqueles elementos ali, a, a tarefa de ordenar de maneira decrescente, ela é um pouco mais densa. Então, aqui a gente tem a explicação de como nós montamos um novo algoritmo decrescente, apenas trocando os registradores T3 e T4, como mencionei. Aqui a comparação com os dois pedaços de código, onde pode se notar a diferença da linha 57. E aqui, de novo, usando o counter para o algoritmo decrescente. Agora, fazendo essas análises dos dois códigos, utilizando o banco de registradores, os contadores e os status, a gente vai precisar descomentar essas linhas em verde. E quando a gente montar o código e rodar, a gente vai obter os resultados registrados aqui na figura 7 e na figura 8. A figura 8, como diz aqui na legenda para o algoritmo decrescente, a gente vai ter 4.922 instruções executadas para o procedimento sort e para o procedimento sort no algoritmo crescente 3.114. O tempo de execução está aqui em milissegundos em S0, 20 milissegundos para o crescente e 33 milissegundos para o decrescente. Aqui um tempo maior, né, como esperado, já que o número de instruções executadas foi acima do algoritmo crescente. E a gente pode perceber que, comparando o número de instruções executadas dentro do procedimento de sorte para os dois algoritmos anteriores, uma diferença de quatro instruções. Então, para o algoritmo crescente de 3.110 vai passar para 3.114 e para o decrescente de 4.918 para 922. E a justificativa para isso é porque exatamente essas quatro instruções para utilizar o banco de registradores vão ser contabilizadas por conta do posicionamento dos nossos breakpoints. Os breakpoints foram colocados exatamente aqui no sort, na linha 41, e depois, quando ele termina, ele vai retornar e executar a linha 25, né? Mas a partir do momento que a gente descomenta essas quatro instruções, elas passam a fazer parte do procedimento sort, né? E por isso que essa diferença é de 4. Essa foi a questão 1.